Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da Lusa Hub, uma empresa da Lusa Group. E aqui no Varejista a gente sempre fala de ambiente de negócios, empreendedorismo, inovações, varejo, consumo, distribuição. E hoje um varejista completamente especial, num cenário muito diferente, um cenário que a gente vai falar sobre digitalização, a gente vai falar sobre numerário, que eu fiquei sabendo que é a mesma coisa que dinheiro, aquele físico da nossa mão, e principalmente expectativa de negócios. Às vezes a gente vive numa certa bolha que a gente acha que está tudo resolvido ali para o Brasil inteiro e de repente a gente percebe que o Brasil não é só muito maior geograficamente, mas nas suas circunstâncias, nos seus contextos. E para que a gente possa entender um pouco isso, o fenômeno do Pix, fenômeno da digitalização e outras coisas que envolvem o mercado, eu trouxe aqui a Karine Barros, que é diretora comercial da TecBan e que teve a gentileza, eu pedi, falei assim, olha, vamos fazer essa entrevista num lugar mais contextualizado com tudo isso, a gentileza da TecBan de nos ceder aqui o espaço para a gente gravar o Varejista. Então, acima de tudo, muito obrigado pela presença, por aceitar o convite e ceder esse espaço bacana aqui para a gente fazer um Varejista diferente. Obrigadíssimo, viu, Karine? Eu que agradeço, Rodrigo, é um prazer ter você aqui. Esse é um espaço que a gente gosta muito de aproveitar, porque eu acho que ele representa muito de quem nós somos, né? A gente, às vezes, tem um pouco de curiosidade para saber como é um equipamento desses, um ATM ou um Atmo, que a gente vai falar aqui com certeza. E esse é o espaço onde a gente consegue não só ver o equipamento em si funcionando, mas ver ele por dentro também. Então, depois eu vou te convidar para dar um rolê por aí. Sim, não, isso é maravilhoso. E isso que eu falei do espaço, desse programa especial, quando às vezes a gente traz algum convidado, um empresário, às vezes de franquia, pessoal do varejo, eu falo, poxa, eu queria fazer um programa lá dentro da sua loja para ficar mais contextualizado, né? E às vezes não é possível, porque a loja tem operação, etc. E aqui na TecBan a gente conseguiu. Mas eu tenho que já começar com as perguntas provocativas. Quem me conhece, assim, entrevistando aqui no programa, eu costumo perguntar aquilo que o pessoal de casa quer perguntar. TecBan, até onde eu sei, por favor, só para contextualizar todo mundo, é a dona, vamos colocar assim, sem termos técnicos, do Banco 24 Horas. Exatamente. Que é uma grande marca super conhecida. Tô certo? Certíssimo. Então, Banco 24 Horas é um produto da empresa TecBan. Isso. E a empresa TecBan é gerida pelos principais bancos aí do Brasil. Perfeito? Exatamente, né? Os principais bancos do Brasil são acionistas da TecBan e o nosso principal produto é o Banco 24 Horas. Hoje a gente tem outros produtos que complementam o ecossistema de pagamentos como um todo, mas o Banco 24 Horas é o mais representativo. É o principal representativo. O Banco 24 Horas existe há quantos anos? O Banco 24 Horas está completando 43 anos esse ano, então uma operação que já está bastante sólida, bastante bem estabelecida no país. E a ideia do Banco 24 Horas foi ser o banco, por meio dos acionistas, como você falou, fora das agências, né? Exatamente. Ou seja, em espaços que as agências não estavam presentes, o Banco 24 Horas era, vamos chamar assim, um mini banco, pelo menos ali para o saque, para o depósito, para acontecer. Essa foi a ideia. Um banco que acaba sendo compartilhado, né? Onde clientes de muitas instituições financeiras podem fazer uso do seu banco através dessas máquinas. E é engraçado isso porque a marca Banco 24 Horas hoje é tão forte quanto os próprios bancos, né? Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, enfim. Os bancos como um todo, o Itaú, tem uma marca forte, obviamente. Todo mundo aqui conhece esses bancos que eu estou citando. E aqui livre para a gente falar de marca, tá, gente? Como sempre aqui no Varejista, livre para a gente falar de marca. E o Banco 24 Horas, tem gente que acha que é um outro banco, né? Que acha que é de tão forte que é a marca, né? Exato, mas o Banco 24 Horas ele tem um awareness, como a gente fala, um conhecimento de marca de 95% das pessoas. Isso significa que não só ele é conhecido, como as pessoas sabem exatamente o que vão encontrar quando se deparam com um equipamento como esse. Seja um equipamento vermelho, grande, ou um equipamento que tem só um adesivinho escrito conectado à rede 24 horas, por exemplo. 95% de awareness é muito forte, né? Muito forte. Para o pessoal de casa entender, esse 95% é das pessoas que têm contato com a marca, 95% sabem exatamente o que significa a marca. Então, é um número muito alto. Sim. E essa força toda nesse cenário digital que a gente vive hoje, né? Uma das questões que eu estava conversando aqui com a Karine antes de começar é assim, poxa, eu acho que é uma das primeiras dúvidas, né? Banco 24 Horas trabalha com numerário, ou seja, dinheiro. Perfeito. Detalhe importante dizer, sempre que a gente se referir aqui a numerário, a gente está falando de dinheiro, para não ter nenhuma dúvida. Banco 24 Horas lida com dinheiro, certo? Com numerário. Sim. Físico, nota sobre nota.
correto? O principal uso é para saques, né? Então, nota sobre nota. Mas com o tempo, muitas outras transações digitais estão presentes também. Então, é possível pagar uma conta, é possível fazer um empréstimo, e aí sim você retira o dinheiro, é possível, enfim, fazer tirar um extrato da sua conta. Então, tem serviços digitais, por isso que a gente fala que a gente até integra o físico com o digital, né? Mas, sem sombra de dúvida, a principal transação feita no banco 24 horas é o saque. É o saque. E aí, por isso que eu fiz essa contextualização para vocês, porque um primeiro ponto que eu fiquei pensando, e me interessou muito essa pauta, por isso que a gente está aqui, com o fenômeno do Pix. A gente precisa falar disso, né? Com o fenômeno do Pix, que tem um crescimento vertiginoso aí, né? Então, o número de operações cada vez mais crescendo. A primeira ideia que se tem é que o dinheiro, o numerário, né, morreu. Perfeito. Eu, por exemplo, e aí estou falando da minha bolha, né? Então, eu, por exemplo, não me lembro a última vez que eu coloquei dinheiro na minha carteira. Né? Eu devo ter colocado por alguma questão pontual, mas muito pouco. Perfeito. Só que o Brasil é muito maior do que isso. E acho que é muito interessante de trazer esse questionamento para você esclarecer, né? As pessoas acham que as bolhas que a gente vive fazem parte do Brasil. E o Brasil são muitos países dentro do Brasil nesse sentido. Queria que você tivesse à vontade para falar sobre isso, que eu acho que é muito importante esse esclarecimento, não pelo Banco 24 Horas em si, mas para as pessoas entenderem o tamanho do nosso país. Claro. O Pix, de fato, ele chega e muda muito a forma como as pessoas se relacionam com o dinheiro, né? Não só o dinheiro, mas também com todos os outros meios de pagamento. Acho que o Pix entra como uma alternativa muito importante, muito interessante, inclusive é um orgulho do nosso país, de uma certa forma, um meio de pagamento tão inclusivo e que permitiu que tantas pessoas conseguissem, de alguma forma, se servir do mercado financeiro. Mas ele, de fato, coloca uma pressão muito grande sobre o uso do numerário, né? A gente não acredita que vai acabar as pessoas vão deixar de usar dinheiro, né? Mesmo quando a gente olha para outras economias que são muito mais digitalizadas do que a nossa, né? Os países nórdicos, enfim, algumas economias europeias e tudo, o dinheiro não morreu. Né? Ele reduziu a sua participação no mercado. No nosso país, eu acho que existe ainda uma complexidade adicional, muito em função do que você falou. É um país de muitos países. Né? A gente aqui vive uma realidade, eu, você e talvez parte das pessoas que estão nos acompanhando, né? Onde, de fato, elas não se lembram da última vez onde elas tiveram dinheiro na carteira. Mas não é assim. No Brasil todo, muito ao contrário. Né? 70% das pessoas ainda usam dinheiro físico, né? São as fontes que a gente tem, e a gente percebe que cada vez que a gente vai mais para o interior, mais para as regiões norte, nordeste, isso vai ficando cada vez mais invertido. Né? Mais gente usando mais dinheiro menos do que os demais meios de pagamento. E aí a gente tem uma série de razões. Né? A gente tem uma população que ainda tem baixo acesso a bancarização de uma forma geral. As agências não estão presentes no país todo, então muitos clientes que preferem ser assistidos fisicamente, eles não têm essa presença física de uma agência na sua região e eles precisariam se deslocar. Existe a questão de conectividade, né? Para que você acesse o Pix, você tem que ter conexão. Nem sempre se tem conexão. Então, assim, tem vários fatores que corroboram para que o dinheiro continue circulando de uma forma importante na nossa economia, né? Isso, voltando à sua pergunta, isso põe para a Tecban uma pressão no nosso negócio, porque a gente precisa olhar a forma como a gente serve o país e como a gente garante que esse ecossistema se mantenha interessante, eficiente, né? E ao mesmo tempo se adaptar a essa nova realidade. Então, eu acho que a gente vem fazendo algumas modificações. A gente tem hoje produtos diferentes. A gente tem o produto mais tradicional que as pessoas conhecem, que é um ATM que tem 8.000 cédulas, que a gente chama mais ou menos, né? Um ATM vermelho. O ATM é o famoso caixa eletrônico. Caixa eletrônico. É o banco 24 horas vermelho que a gente encontra do shopping, que a gente encontra no aeroporto, que a gente encontra dentro de uma farmácia ou de um supermercado. Daquelas lojas de conveniência, de posto de gasolina. Exatamente, né? Então esse é o produto tradicional, nosso primeiro produto, né? Mas hoje a gente já lançou
outros produtos que têm sido super bem aceitos no mercado, e aí é a questão de como a gente balanceia a presença física, né? Como a gente garante o acesso a essa população. Então a gente tem aqui, por exemplo, aqui do nosso lado esse equipamento que a gente chama de Atimo. Tá. Né? Ele é um banco 24 horas compacto. Ele é aquele caixa enorme, né? Aquele caixa enorme, caixa eletrônico, que foi reduzido a esse tamanho aqui. Exatamente. O que ele não tem são as cédulas. Tá. Né? Então, onde a gente normalmente tem o banco 24 horas compacto ou Atimo, né? A gente tem esse equipamento colocado em um parceiro, em um varejista, que tem a necessidade, por um lado, né, de gerir a sua sangria melhor, ou seja, o dinheiro que ele recebe, como ele pode operar com esse dinheiro, porque o dinheiro, uma vez, né, a pessoa faz uma compra em dinheiro. Esse varejista, ele fica com esse dinheiro no caixa, ele tem algumas alternativas. Ele tem que depositar na conta dele no banco. Se ele está próximo de um banco, mais fácil. Se ele não está tão próximo assim, dependendo do volume, ele vai precisar de uma guarda de valores, que vai ter que levar isso, né, até o seu banco, enfim. E aí tem outros impactos. Tem a questão de segurança, tem a questão da remuneração desse dinheiro no tempo. Né? Então, muitos deles gostam muito do Atimo, porque a gente coloca esse equipamento, ele tem todas as transações de um banco 24 horas, quase todas. Né? E aí varia muito de banco para banco. Cada banco define qual é o seu grupo de transações que vai estar presente. E quando o cliente vai até esse varejista, ele saca, na verdade, o dinheiro que está no caixa do varejista. Então, a gente não tem dinheiro A aqui. cédula em si, o numerário, como você chama, está no caixa do varejista. Está no caixa do varejista. Ele chega com o cartão, com o celular dele, por um QR Code, alguma coisa, acessa como se fosse um caixa eletrônico normal. Exatamente. Por exemplo, faz um saque de R$100, é autorizado e o valor físico, a nota, sai ali do caixa do varejista. Exatamente. Né? O que é muito interessante para esse varejista, porque toda essa cadeia que eu comentei de se ele precisa de guarda de valores, sim ou não, se vai dormir o dinheiro no caixa, ele resolve, porque na medida em que ele entrega esse dinheiro ao cliente, a gente, a Tecban, acredita esse dinheiro na conta dele, né, através do banco parceiro, do banco onde ele tem, enfim, relacionamento e tudo mais. E para o cliente é muito bom, porque ele passa a ter acesso, né, a operações financeiras muitas vezes em cidades desassistidas. Hoje a gente tem mais de 1000 Atmos espalhados pelo Brasil. O nosso objetivo é chegar até o fim do ano com 2000 e a gente tem uma meta de expandir muito porque a vai presença fazer muito desse mais equipamento. sentido uma presença desse equipamento do que equipamento grande. Exatamente. Até pelo espaço e por uma série de outras coisas voltadas a isso. E tem um aspecto social super interessante também. Como muitas vezes esse equipamento é o único contato que uma determinada população tem com o seu banco, né? O que ele acaba promovendo é que o dinheiro acaba circulando melhor naquela região. Se antes as pessoas precisavam, seja o varejista ou a pessoa que precisa sacar dinheiro, enfim, precisa pagar uma conta, precisava se deslocar muitas vezes quilômetros para chegar numa cidade onde existe uma agência, hoje ele faz isso na sua própria cidade. E acho que tem um detalhe, eu vou chamar um intervalo rapidinho, quero falar isso depois, que assim, querendo ou não, com esse Atimo lá dentro, tem uma circulação de pessoas também dentro do varejista muito melhor. Exato. Porque assim, quando você coloca o caixa 24 horas, o ATM grande, vamos chamar assim, tradicional, numa loja de conveniência, eu mesmo, um pouco tempo atrás, quando eu ainda fazia determinados saques, eu fazia o saque e aproveitava e comprava alguma coisa lá na loja. Exato. Isso também deve acontecer. Com Quero certeza. falar um pouquinho disso no modelo de negócio para o varejo. A gente vai para o intervalo em 1 minutinho e já volta para falar mais desse assunto interessantíssimo, a questão digital, questão analógica, do dinheiro, do numerário e como você pode melhorar a sua perspectiva de negócio. 1 minutinho, o varejista já volta, a BMC News, informação que gera valor.